Olá, boa noite a todos. Vocês estão me vendo? Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao CPC Sem Frescuras. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Juliana Pereira e nós vamos estar juntos nessa jornada rumo à aprovação do TJ São Paulo. Boa noite, boa noite. Estou vendo que vocês estão me vendo. Boa noite, Carol, Silvana, Marco. Boa noite a todos. Conta aí para mim se você está aqui pela primeira vez. Coloca aí número 1. Se você já me conhece, coloca número 2. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula número 1 do CPC Sem Frescuras. Em primeiro lugar, eu vou explicar aqui para vocês como que vai ser nossa jornada. Aí, eu estou vendo a resposta da galera, que serão 3 dias de aula. Que legal. Quem está pela primeira vez, seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa jornada rumo à aprovação do TJ São Paulo. Muito feliz mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou dar algumas... Ah, a Lili já foi minha aluna. Que legal. Aproveitando esse gancho de quem já me conhece, e para quem não me conhece também, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já já a gente começa a nossa aula de CPC e eu vou te explicar como que serão esses 3 dias. Então, como que você vai aproveitar essas 3 aulas para você seguir rumo ao gabaritando CPC no TJ São Paulo? Aproveitando, eu sou professora de Direito Processual Civil, advogada há 15 anos, comecei a minha jornada com a galera do TJ São Paulo em 2014, 2013, 2014, e nesses anos eu fui me especializando em banca Vunesp e processo civil. E eu sei que tem muitos de vocês aqui que estão estudando para o TJ pela primeira vez. E aí eu quero te dar esse recado, tanto para você que está estudando pela primeira vez, quanto você que já tem algum tipo de experiência. Isso é muito importante. O processo civil, ele é considerado como uma matéria um pouco mais complexa e de uma linguagem um pouco rebuscada. E para ser escrevente do TJ São Paulo, não existe a necessidade de você ser estudante de direito, nem advogado. Então, o TJ São Paulo é um concurso de ingresso, e nós temos hoje mais de 800 vagas, é um concurso de ingresso que o requisito é que você tenha ensino médio completo. No entanto, para você ser aprovado no TJ São Paulo, você precisa ter uma alta performance nesse concurso, que significa você passar pelas matérias básicas, português, matemática, raciocínio lógico, e você tem que estudar o bloco de legislação, que são 40 questões muito importantes. Dentro deste bloco de legislação, nós temos o direito processual civil, que é o CPC, que você vai aprender comigo hoje. O que acontece? Muitos alunos, pela dificuldade de estudar sozinho, então você vai pegar, e eu já te explico como você vai fazer isso, você vai pegar aqui o caderno de legislação para estudar aquilo que a gente chama de lei seca. E aí você vai estudar a lei seca, aquilo que cai, e você não vai entender e não vai conseguir estudar sozinho, porque ele tem uma linguagem um pouco complexa. Mas isso não impede de você aprender CPC. Eu tenho inúmeros alunos que começaram comigo do zero, ou que tinham apenas o ensino médio completo, ou que era da área de biologia, de psicologia, de engenharia. Todos eles começaram do zero e aprenderam CPC.
Aí você pode me perguntar o seguinte: professora Juliana, eu vou estudar as outras matérias e vou deixar o CPC, que é mais difícil, de lado. E aí é o que eu digo para você: não faça isso. O concurso do TJ São Paulo é um concurso maravilhoso, que eu acredito e eu tenho certeza absoluta que, se você seguir o caminho certo a partir de hoje, você vai ser aprovado. Porém, por ser um concurso de alta performance, você não precisa negligenciar, você não pode negligenciar nenhuma matéria, nenhuma, muito menos o CPC. E eu estou aqui hoje para te ensinar processo civil sem frescuras e mais, te ensinar nesses 3 dias como você vai seguir a sua jornada para você gabaritar essa matéria no TJ São Paulo. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Sabe por quê? Enquanto muitos, a maioria que não está aqui hoje, vai deixar essa ou outra matéria de lado, você não vai. Você vai se superar, você vai estudar processo civil, você vai aprender processo civil e você vai gabaritar CPC na prova. Não sei se você já é concurseiro. Se você já é concurseiro, você sabe que uma questão pode deixar você dentre aqueles que foram aprovados ou não. Imagina você deixar 7 questões de lado. Você já te tira do jogo. E você, pensando o seguinte: muita gente vai sair do jogo e eu vou ficar. E além de ser aprovado, eu vou sair na frente com 7 pontos. Ou seja, eu vou ser aprovado e eu vou ser nomeado muito mais rápido. Esse é o segredo que eu quero te contar hoje. Esse é o segredo. O Eliseu acabou de colocar: fiquei por 2 questões no último concurso. Ele sabe a importância de uma, de duas, negligenciou raciocínio lógico. Não pode. Eu quero que vocês façam a partir de hoje, eu quero que você considere hoje é o dia que você vai dar uma virada nos seus estudos com essa informação que eu estou falando para você. Coloque na sua agenda aí: hoje é o dia que a minha vida como estudante ela vai mudar completamente. Porque eu vou aprender um novo método para aprender uma matéria que eu considero difícil, que é processo civil. E mais, quando eu aprendo a estudar, eu fico uma pessoa mais autônoma e mais independente, para que eu possa também usar esse método para estudar outras matérias. Então, essa é a nossa missão. Nesses 3 dias, eu vou te ensinar processo civil, eu vou te ensinar a estrutura do processo civil, para que você possa, daqui para frente, ser capaz de estudar essa matéria e ser aprovado no TJ São Paulo. Ok? Então, fique com essa primeira introdução da nossa aula, tá bom? Eu vou falar eu vou responder questões no final da aula para que vocês possam tirar as dúvidas diretamente comigo, tá bom? Então, já aproveita para você treinar a sua aptidão de ensinar as aulas online. O Eduardo falou: fiz 84 na capital, esse ano vai, professora Zica demais. A aula vai durar hoje um pouco mais, 1h30, e as próximas aulas por volta de 1h, 1h20, ok? Então, nós vamos estudar no mínimo 3 horas de processo civil, batidão, e na profundidade necessária para você entender o que é estudar processo civil de forma correta para o TJ São Paulo, tá? Além disso, uma questão que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: qual é a função do escrevente técnico judiciário? O escrevente técnico judiciário, ele vai ser o principal auxiliar do juiz na condução do processo. E quando você passar, a chance de você trabalhar
em processo, com varas cíveis e com processo civil é muito grande. Pense que o processo civil ele vai trazer as regras do seu próprio processo, do seu próprio trabalho como escrevente. Então, quando você estiver estudando processo civil comigo, já se imagina que você vai estar ali ao lado do juiz, auxiliando esse juiz na condução do processo. É só você imaginar um presidente de empresa, ele tem lá os seus analistas, os seus assistentes para o auxiliar na iniciativa privada. O TJ São Paulo, que tem o foco, sim, na lei seca, que é o que está na lei, mas você tem que entender como interpretar aquela lei, o processo civil ele vai trazer essas regras do seu próprio trabalho. E nessas 3 aulas por mapa mental, eu vou te mostrar a estrutura do processo civil e eu vou te mostrar onde você deve focar para você estudar processo civil e ter o maior sucesso e sair na frente, ser aprovado dentre os primeiros colocados. A semana passada, porque hoje é segunda. A semana passada, eu tive um aluno da última turma que foi nomeado. Então, a gente fez uma comemoração aí, lógico, pela online, e eu fiquei muito feliz de receber essa notícia. Eu tenho certeza que você vai receber essa notícia também. Então, vamos lá. O que é o processo civil? É uma matéria que você precisa estudar e dominar, primeiro, para passar no concurso, e segundo, porque depois o processo civil ele vai ditar as regras do seu trabalho como escrevente. Então, hoje você vai aprender o que é processo civil. Aqui é a nossa apostila de lei seca, eu vou te mostrar aqui. O que é a lei seca, Pro? A lei seca é a própria lei, a gente fala que é a lei seca porque ela é sem comentários. E aí, para o TJ São Paulo, você pode reparar no seu edital. Ele coloca que você tem que estudar direito processual civil, aí ele fala qual é a lei e qual é o artigo que você deve estudar. Então, a lei seca é você estudar a legislação, que vai ter a resposta na sua prova, tá? E você saber interpretar, que é isso que eu vou te ensinar aqui. Porque muitas das vezes a gente vai ler a lei seca sozinha e a gente não entende. Aqui eu vou ensinar para vocês processo civil, eu vou ensinar para vocês a metodologia que eu criei, que a gente chama de CPC sem frescuras, e essa metodologia de ensino você vai poder usar para as outras matérias. Eu tenho certeza que você vai sair ao final desses 3 dias como um novo estudante, como uma nova pessoa, como um estudante com estratégia, que vai saber estudar o processo civil e vai saber estudar as demais matérias. Qual é a dica que eu dou para você? Se você vai prestar o concurso do TJ, ele tem um edital, tá? Nesse edital, ele fala todas as matérias que você tem que estudar e, no caso de legislação, ele indica o artigo de lei. No meu caso, claro, eu já tenho muitos alunos que estão dentro do CPC, a gente tem um caderno de legislação. Porém, a lei seca, e aí já vem minha primeira dica da noite, ó, fica com um caderninho, uma caneta para você anotar. A primeira dica é a seguinte: a lei seca atualizada você busca no site do Planalto. Então, digita no Google Planalto, que vai ter o site de legislação do governo, e é lá que você vai localizar o código correto, tá? E os códigos de processo civil e de todas as matérias. Outra questão importante. Nós vamos fazer nesses 3 dias, presta atenção, um concurso, que é um concurso de depoimentos. Durante a aula, no finalzinho dessa aula, eu vou dar uma senha para vocês, que é uma hashtag. Você vai postar isso no seu Instagram com essa hashtag, presta atenção no que eu vou te falar. E aí, você vai postar com essa hashtag e a gente vai fazer um concurso. Eu e a minha equipe vamos escolher os
o melhor depoimento de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, e você vai ganhar um presente meu, que é a inscrição do concurso. Todo mundo aqui sabe que a inscrição para esse concurso, ela tem um valor, e a gente vai fazer esse concurso. Então, no final da aula, eu vou divulgar uma hashtag para você postar com seu depoimento do que mudou na sua aula de hoje, e a minha equipe vai escolher o melhor depoimento, e o melhor depoimento de hoje vai ganhar a inscrição para o concurso, tá bom? Então, esse era o recado. Deixa eu ver se tem mais algum que eu tenho que dar para vocês. Agora eu vou compartilhar para você entender o que é o CPC Sem Frescuras. Eu vou compartilhar com você um material sensacional, um material incrível que eu elaborei ao longo dos anos ministrando aula de processo civil. Quem já pagou vai ter o reembolso, eu deposito na conta. Tá bom, gente? Legal, eu deposito na conta. No final, então, o concurso vai ser assim, um concurso de depoimento, você posta uma foto, coloca o seu depoimento sobre a aula, o que mudou nessa aula de hoje para você. E você vai usar a hashtag que a gente vai divulgar no final dessa aula, e aí o primeiro lugar, quem foi escolhido, eu vou pedir a ajuda da minha equipe para escolher, vai ganhar inscrição, tá? E a gente divulga amanhã quem ganhou a de hoje, amanhã a gente divulga de amanhã, tá bom? Então, hoje tem um concurso que eu acho que é um incentivo para você estudar mais. E aí eu vou compartilhar, agora nós vamos começar. Para quem chegou agora, não tem problema, fique tranquilo, a gente vai deixar disponível essa aula aqui. Eu vou pedir para o suporte, se puder, colocar aqui as tags aqui para me ajudar. Até que dia que a gente deixa disponível essa aula? Tá bom? Vamos lá. E no final da aula, eu vou... no final da aula, eu abro para perguntas, tá? Vai anotando suas perguntinhas do lado. Aproveita para você aprender a assistir aula online. Eu vou assistindo, vou anotando a pergunta e no final, se a minha dúvida não foi respondida, eu pergunto para a Pro, tá? O que você vai aprender nesse curso? Toda a estrutura do processo civil, e eu vou te ensinar, no final dessa terceira aula, como você vai dominar o processo civil e como você vai estudar daqui para frente para você gabaritar no TJ São Paulo. Esse é o primeiro dia da nossa aula e esse é o nosso primeiro dia que nós estudamos, mas nós vamos estudar processo civil até uma semana antes da prova. Então, esse é o primeiro dia dessa nossa jornada, que vai ser uma jornada de super sucesso. O slide está aparecendo aí para vocês? Está conseguindo enxergar aí? Meu nome é Juliana Pereira. Suporte? Está conseguindo ver o slide? Legal, está compartilhando para vocês. Então, se prepare. Caneta e papel na mão. Vamos estudar CPC da forma que é para estudar para o TJ São Paulo. Esse material a gente disponibiliza para vocês com as anotações pertinentes no final da sua aula. Para você passar no TJ São Paulo, você precisa estudar um núcleo de matérias de legislação. Serão 40 questões. Direito processual civil, que é a matéria que eu ministro, é uma dessas matérias que você precisa estudar. Como muita gente negligencia essa matéria e acaba deixando de lado, e você não vai fazer isso, eu tenho certeza que essa matéria vai ser o pulo do gato para você sair 7 pontos na frente dos demais candidatos. O que você precisa para aprender direito processual civil? Você precisa estudar 3 leis, tá? Quais são essas leis? Primeiro, a Lei 13.105 de 2015, que eu estou mostrando aí para vocês. Esse é o Código de Processo Civil. Essa é a principal legislação que você tem que ter na mão para você estudar. Mas, Pro,
Eu tenho que estudar todo o Código de Processo Civil, toda a Lei 13.105? A resposta é não, porque lá no edital ele fala quais são os artigos que você tem que estudar. E eu estruturei esses artigos para vocês em duas partes. Então, anote o que você vai precisar estudar para o TJ São Paulo. Você vai dividir o seu estudo em duas partes, na parte geral e na parte especial. Na parte geral, você vai estudar esses 4 temas. Você vai estudar o impedimento de suspeição, artigos 144 a 148, auxiliares da justiça, artigo 149 a 155. Você vai estudar dos atos processuais, artigos 188 a 275, e aí já anote a estrelinha. Esse é o tema mais cobrado em todas as provas do TJ São Paulo que passou. Isso significa que atos processuais você tem que dominar por completo. Artigos 188 a 275. O último tema da parte geral, que é o tema que os meus alunos têm mais dificuldade, são as tutelas provisórias, que você tem que estudar dos artigos 294 a 311. Para você que começou a estudar agora, eu vou repetir. Você precisa baixar e estudar a Lei 13.105 de 2015, mas não são todos os artigos da lei. Essa lei tem mais de 1.000 artigos. Você vai estudar quais artigos? Esses que eu estou mencionando aqui, tá? Então, você vai dividir o seu estudo em blocos. Na parte geral, você vai estudar impedimento, suspeição e auxiliares junto. Depois você estuda atos processuais. Depois você estuda tutelas provisórias. Pronto, dominei o bloco geral. Aí eu vou para a parte especial. Na parte especial, eu gosto de dividir o estudo também em 4 blocos. Primeiro, a gente estuda o procedimento comum, artigos 319 a 512, excluindo provas, porque provas está aqui no 369 ao 484, e a gente vai estudar provas num bloco sozinho, tá? Então, você vai estudar aqui o procedimento comum, artigos 319 a 512, depois você vai para provas, artigos 369 a 484, aí você vai estudar o cumprimento de sentença, artigos 513 a 538, e aí você vai estudar os recursos, artigos 994 a 1026. Mas, Pro, é só isso que eu tenho que estudar? Não. Além desses artigos aqui, que você vai encontrar na Lei 13.105, você precisa estudar 2 leis especiais, mas elas são super pequenininhas. As leis especiais, elas vão cuidar daqueles processos que a gente chama de pequenas causas, que é a Lei 9.099 de 95 e a Lei 12.153 de 2009. A Lei 9.099, você estuda só dos artigos 3º ao 19, e a Lei 12.153 completa. Aí, o que você pode me dizer? Você pode me dizer o seguinte, mas, Pro, eu comecei agora, e eu não estou entendendo, eu não conheço nem os termos, Pro, que você acabou de mencionar. Eu não sei o que é um cumprimento de sentença, eu não sei o que é um procedimento comum. Então, como que eu vou estruturar esse meu ensino? É isso que eu vou te ensinar aqui na aula número 1, 2 e 3. Eu vou te ensinar a dominar o processo civil. E você vai dominar de um jeito que, com absoluta certeza, você vai até, eu vou me arriscar aqui a dizer que você vai se apaixonar por processo civil. Tá bom? Um salve para a galera de Pirituba aqui, Thiago. Bora! No final eu dou um salve para todo mundo. Deu para entender o que você precisa estudar? Então, você vai estudar a Lei 13.105 de 2015. Não tudo, pessoal. Você vai estudar esses artigos aqui e você vai dividir os seus estudos assim. E você vai estudar essas 2 leis especiais aqui, que é a lei, aqui, 9.099 de 95 e a lei 12.153. Lembrando que a 9.099, ela é grande, você só estuda do artigo 3º ao 19,
tá? A gente estrutura, e eu estruturo, na verdade, o processo civil da seguinte forma. Nós temos que dividir... Deixa eu ver se eu tenho aqui no manual estratégico. Sim, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos esse sumário e esse cronograma aqui, que ele divide justamente o estudo do CPC nesses blocos aqui. Então, você vai dividir o estudo disso daqui em aproximadamente 8 blocos. E eu vou te ensinar a dominar esses blocos aqui. Vamos para a nossa sequência aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é o processo civil? Presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso vai ser essencial. Pensa num jogo de futebol. Pensa comigo num jogo de futebol. O jogo de futebol, eu não tenho um time para o lado, um time para o outro, eu não tenho os bandeirinhas, eu não tenho um juiz, cada um tenta fazer gol para um lado e ganhar aquele jogo de futebol. Não é assim? Só que o jogo de futebol, a pessoa pode jogar do jeito que quiser? Não, existem regras. Então, tem a regra lá do impedimento, que o jogador, se ele tiver impedido, ele não pode fazer o gol. Para quem está com... eu vou perguntar aqui para alguém do suporte, quem está dizendo que não está enxergando direito aí, eu vou pedir para alguém do suporte me responder. Parece que você pode clicar F alguma coisa que melhora a qualidade da sua imagem aí, tá? É algo na configuração do computador de vocês. Então, voltando aqui ao que eu estava explicando de jogo de futebol. Jogo de futebol tem regras. O processo é a mesma coisa. Eu vou ter uma parte de um lado, que é alguém que levanta a mão e fala, juiz, eu quero isso, tá? Melhora a qualidade aí. E uma pessoa vem e levanta a mão e faz um pedido para o juiz. Aí o juiz analisa aquele pedido e o que esse juiz faz? Ele vai chamar a parte contrária. Para quê? Para a parte contrária apresentar a sua defesa. E a partir disso, o juiz toma uma decisão. O processo é assim. Agora, no processo civil, nós vamos aprender as regras do processo. Esse processo não pode caminhar do jeito que a pessoa quiser. Então, nós temos um código de regras, de normas, que vão ditar como que esse processo tem de caminhar. Alguém me disse aí F5, tá? E aí, aumenta a qualidade para 720. E aí, nós vamos aprender como que esse processo vai caminhar. E é isso que o examinador vai perguntar na sua prova do TJ. Ele vai querer saber se você sabe as regras do processo e como que esse processo ele vai caminhar. Ok? Seguindo aqui a nossa aula, eu quero que você aprenda 2 conceitos importantes do processo civil. Nós vamos ter os principais, vamos dizer, personagens que vão participar do processo, que é o autor, aquele que faz o pedido, procura o Poder Judiciário e faz o pedido. A gente tem um juiz que vai decidir e a gente tem um réu, que é aquele que vai fazer sua defesa. Então, esses 3 personagens, eles vão integrar aquilo que a gente chama de relação jurídica processual. E depois eu vou ter aquela sequência de atos coordenados por meio do qual o processo se desenvolve. Então, aqui só para te mostrar aqui uma linha do tempo. Então, alguém vai levantar a mão e vai falar, juiz, eu quero aqui te fazer um pedido. E aí ele vai fazer esse pedido com um ato. E aí eu quero te mostrar o seguinte, o processo ele vai seguir por uma sequência de atos. E a gente chama esses atos de atos processuais. Esse processo ele vai ter que se completar e no final o juiz vai dar uma decisão. E essa decisão
vai ter que ser cumprida por quem se submeteu a ela, que, regra geral, é o autor e o réu. Só que o juiz não consegue tocar esse processo sozinho. Por isso que vai ter você, escrevente técnico judiciário, para ajudar o juiz, que vai ficar lá dentro do cartório. Vai ter o oficial de justiça, que vai ajudar o juiz nos atos externos na rua. Pode ter, eventualmente, a participação de um perito. Então, o processo ele vai se desenvolver dessa forma, ok? Uma outra questão interessante para você que está começando a estudar pela primeira vez. Na primeira instância, esse processo ele vai se desenvolver, ele vai começar com um ato processual que a gente chama de petição inicial. Sempre, regra geral, a pessoa vai vir para esse processo com um advogado, então é um advogado que fala pela parte. Hoje, a maioria dos atos processuais eles são feitos por escrito, excepcionalmente a gente vai ter atos orais, e aí eu vou mostrar para você quando isso vai acontecer. Esse processo ele vai seguir com uma sequência de atos processuais coordenados e ele vai chegar para um fim, que é um objetivo, que é a decisão do juiz, em que ele vai falar: julga essa ação improcedente ou julga essa ação improcedente, e o juiz vai proferir uma sentença. Essa instância que o processo começa, a gente chama de primeira instância. E essas decisões vão ser tomadas por um juiz sozinho, que a gente chama de juiz singular. Mas, vamos imaginar que esse juiz deu uma decisão e que a pessoa não fique contente. O que ele pode fazer? Ele pode subir um recurso para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. E essas decisões em segunda instância, elas são feitas não por um juiz singular como em primeira. Aqui em segunda instância, as decisões são proferidas pelo colegiado de juízes. Aí eu vou já te ensinar uma coisa. Toda vez que eu tenho uma decisão aqui em segunda instância, pelo colegiado, pelo tribunal, a gente chama de acórdão. Isso já caiu no TJ São Paulo. O próprio artigo 204 do CPC, que você vai estudar, ele fala que o acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais, tá? Vamos imaginar um acidente de trânsito. João e Maria bateram um carro. Cada um acha que está com a razão e os dois tiveram prejuízo. Esse é o exemplo que a gente vai ficar até o terceiro dia de aula. Aí, cada um vai para sua casa, liga para o outro, ninguém quer assumir. Eles vão, vamos imaginar, o João primeiro vai e procura um advogado. Fala: olha, Maria bateu no meu carro, eu sei que eu estou com a razão, ela estava errada, ou passou no farol vermelho, ou não parou no pare, eu tenho testemunha e eu quero entrar com um processo contra ela. O advogado: tudo bem, João, vamos reunir as provas e vamos entrar com um processo, João. Eu vou fazer o quê, João? Eu vou elaborar uma petição inicial. Essa minha petição inicial ela vai ter todos os requisitos da lei e eu vou provocar um juiz para esse juiz decidir. João, esse processo ele vai continuar, ele vai ter uma sequência de atos, vai ter um momento que vai ter uma audiência de conciliação, uma audiência para ouvir testemunhas e depois, no final, o juiz vai dar uma decisão. Gente, aprenda comigo, isso já caiu no TJ São Paulo. Toda vez que o juiz dá uma decisão resolvendo todo esse processo, depois que tudo acontece, a gente chama isso de sentença. Anote no seu caderno, artigo 203 do Código de Processo Civil, é um dos mais cobrados no TJ São Paulo. Ele vai diferenciar quais são aquilo que a gente chama de pronunciamentos do juiz, tá? Eu já estou te ensinando. Um dos pronunciamentos do juiz é a sentença, que é quando o juiz ele dá fim ao processo. O juiz deu fim ao processo todo,
essa decisão se chama sentença, pelo juiz singular, aquele juiz que decide sozinho. Se por acaso alguém não fica contente e sobe com recurso para o tribunal, aí a gente aprende qual é o recurso cabível para cada decisão. Em segunda instância, toda vez que eu tenho uma decisão do tribunal, a gente vai chamar de acordo. Outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Durante o processo, então, nesses tracinhos que eu estou colocando aí para você, o juiz vai poder proferir 2 tipos de pronunciamento. Durante o processo, então não é aquele que vai dar fim, tá? Esses que são proferidos pelo juiz durante o processo, que a gente chama de ato processual do juiz. Ele pode ser classificado em despacho ou decisão interlocutória. Qual é a diferença, Pro? A diferença é o seguinte: a decisão interlocutória, ela é um pouco mais complexa, porque ela traz um conteúdo decisório, ela dá uma ordem para alguém, mas ela não termina com um processo. Porque o que termina com o processo todo que o juiz dá a sua decisão é a sentença. Então, a decisão interlocutória, ela é uma decisão proferida pelo juiz durante o processo, ela tem conteúdo decisório, mas ela não põe fim. E o despacho é uma decisão do juiz que visa apenas dar andamento para o processo, então não vai atingir ninguém. Por isso que a gente fala, e isso pode cair na sua prova. Contra despacho não cabe recurso. Então eu tenho, dentre os pronunciamentos do juiz, você aprendeu aqui comigo, eu tenho despacho que não cabe recurso, eu tenho decisão interlocutória, que ela tem conteúdo decisório, mas ela não acaba com o processo, aí poderá ser cabível recurso, e aí, mais uma informação, a gente vai chamar esse recurso de agravo de instrumento, e eu tenho a sentença, que é essa que vai pôr fim no processo aqui, que eu coloquei para vocês, depois que seguiu essa sequência de atos processuais. Aí, vocês se lembram que eu falei para vocês aqui no começo que você vai estudar o procedimento comum, que agora você já sabe. É aquela sequência de atos que vai da petição inicial até a sentença. Olha como você já sabe o que é procedimento comum. E tem um outro termo aqui que eu chamei de cumprimento de sentença. Eu já vou te mostrar o que é. Vamos imaginar naquele processo de João e Maria. Vamos imaginar que o juiz falou: João, não é que você tinha razão? Você conseguiu provar que a Maria passou no farol vermelho, bateu no seu carro, você conseguiu comprovar que o seu prejuízo foi de R$3.000, então eu vou condenar a Maria a pagar 3 mil para o João. Só que tem um detalhe, o João vai condenar aqui na sentença. Aí o que a gente espera da Maria? A gente espera, a Maria já se defendeu nesse processo, né? A Maria perdeu, porque o juiz falou: João, você tem razão, você tem que pagar 3 mil para a Maria. O que a gente espera da Maria? A gente espera que aquele que foi condenado, ele levante a mão e fala: juiz, eu vim aqui pagar os R$3.000 que eu estou devendo para o João, que você disse que eu estou devendo. A gente espera que ela voluntariamente faça isso. Só que na prática, gente, poucas vezes isso acontece, da pessoa chegar e pagar voluntariamente. Então, a gente tem que instaurar uma segunda fase aqui nesse procedimento comum, que também é primeira instância aqui, que é uma sequência do processo, que a gente chama de cumprimento de sentença. Aqui vai seguir também uma fase de sequência de atos processuais que visam executar aquele que foi condenado no processo, mas não pagou voluntariamente. Então, essa fase de cumprimento de sentença, você vai aprender agora comigo, que é a fase que a gente vai pedir o bloqueio de bens da pessoa, bloqueio de conta corrente, bloqueio de carro, bloqueio de imóvel, para quê? Para tentar obrigar ele a pagar, ok? O cumprimento de sentença também você deve estudar poucos artigos, artigo 513 até 538 do CPC. Olha quanta coisa você aprendeu até agora. Você já está aprendendo estrutura de um processo.
você sabe o que é um ato processual, você sabe o que é uma sentença, você não está mais perdido. Agora você está passando pela primeira camada do método, que é eu entender a estrutura daquilo que eu vou ensinar. Se eu chego para você aqui e falo assim para você, olha, hoje nós vamos aprender imparcialidade do juiz, impedimento de suspeição, artigo 144 até 148. O que vai acontecer com você? Você vai desistir. Então, o que eu quero dizer para você? Mesmo que você já esteja estudando para outra apostila, que você esteja estudando com outro professor, que você esteja estudando com outro cursinho, essas 3 aulas que eu vou ministrar aqui para você não tem em curso nenhum, não tem em lugar nenhum, porque só eu, Juliana, é que com a ajuda dos meus alunos e com a minha experiência, eu montei essa aula para vocês. E eu estruturei esse método dessa forma. Depois que você entendeu essa estrutura, aí sim eu posso sentar com você e ensinar impedimento e suspeição, que pode ser a primeira questão da sua prova, artigo 144 até 148. Sem antes ensinar para vocês essa estrutura aqui do processo civil, o que você fica? Você fica dando um murro, como que é? Murro com ponta de faca? Será que é assim? Ou você fica se sentindo como muitas vezes já aconteceu comigo. Você fica se sentindo num quarto escuro que você não enxerga nada, ou lá no fundo do poço. Como que eu vou aprender essa matéria? Aí eu desisto da matéria e eu não vou bem na prova, eu não faço os meus pontos necessários para aprovação. Ok? Então, você já aprendeu aqui essa estrutura do processo civil, você entendeu que o processo, regra geral, ele começa em primeira instância, você aprendeu que de algumas decisões de primeira instância, pode ser que tenha um recurso, e aí vem lá na frente, depois que você aprender o processo, como ele vai caminhar, que eu vou te ensinar nesses 3 dias, aí você vai ser capaz de vir aqui e estudar os recursos aqui, ó. Artigos, deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Os recursos, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Aí você vai vir aqui, ó, e ser capaz de estudar os recursos, artigos 994, aí, aqui, artigos 994 até 1026. Ó, agora eu já te ensinei aqui que o procedimento comum, a gente estuda regras da petição inicial até a sentença. Já te mostrei que o cumprimento de sentença é aquela segunda fase que vem depois da sentença que a gente vai executar. Já te expliquei qual é a finalidade de um recurso, porque em primeira instância o juiz decide sozinho, singularmente. Pode ser que esse juiz erre? Claro. E aí tem a segunda instância, que é o colegiado, para revisar aquela decisão do juiz de primeira instância. Uma outra coisa que você aprendeu, auxiliares da justiça, o juiz não trabalha sozinho. E os 2 principais auxiliares da justiça são o escrevente técnico judiciário, que vai ser você, e o oficial de justiça. Você já aprendeu também que os atos processuais são aquela sequência de atos que vai formar o processo. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, o processo vai ter a capa, aí ele vai ter anexado aqui o primeiro ato, que é a petição inicial, que é o pedido, e o processo vai sendo formado. Lógico que hoje nós estamos na era do processo eletrônico, principalmente em São Paulo, mas você pode imaginar o processo formando fisicamente. Fica muito mais fácil para você estudar. Aí tem 2 matérias que os alunos falam, mas não cai impedimento de suspeição, que é os deveres de imparcialidade do juiz, e tutelas provisórias? Será que você pode me ensinar o que seria isso para eu começar lá a estudar o artigo 144? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse processo aqui, que é essa sequência de atos que eu te mostrei, ele vai ser formado aqui
por essas 3 pessoas, certo? Esse juiz aqui, gente, para ele decidir, ele precisa ser imparcial. Eu não posso ter um juiz que tem uma tendência de decidir a favor de um ou a favor de outro. Eu preciso ter um juiz imparcial. E o que a lei faz para trazer um juiz imparcial? Ela traz regras que, se o juiz se enquadrar naquela regra, ele deve ser afastado do processo ou recomenda-se que ele seja afastado. E aí a gente estuda as regras de impedimento e suspeição do juiz. Essa pode ser a sua primeira questão do TJ São Paulo. E aí, o que o examinador ele vai querer saber de você? Se você sabe quais são as regras de impedimento e quais são as regras de suspeição. Quer um exemplo importante? Vamos imaginar que você escolheu uma comarca pequena, tá? Vamos imaginar que você escolheu uma comarca pequena e lá nós temos uma vara única nessa comarca do interior. Vamos imaginar que o juiz ele está lá, ele está trabalhando naquela comarca, ele mora ali, você é o auxiliar do juiz, você é o escrevente técnico judiciário, também trabalha ali. Vamos imaginar essa situação. Aí vamos imaginar que esse juiz, isso não é difícil, você vai concordar comigo, vamos imaginar que esse juiz tem um problema com uma operadora de telefonia, tá? E esse juiz fala, poxa, eu preciso entrar com processo, o próprio juiz tem que processar alguém, a operadora de telefone X. Aí ele vai distribuir esse processo, onde? Vamos imaginar que ele distribui esse processo e esse processo cai justamente na vara que ele é juiz. Gente, você acha que o juiz pode julgar processo que ele mesmo é parte? Você acha que faz algum sentido isso? Não. A lei fala, olha, se o juiz é parte no processo, ele não pode julgar. Aí a gente tem que fazer o quê? Pegar esse processo e encaminhar para o substituto legal do juiz. Essa é a consequência. E aí nós estudamos dos artigos 144 até 148 quais são as causas que vão deixar um juiz impedido ou juiz suspeito e qual é o procedimento para que isso seja feito dentro do processo. Tá bom? A gente tem que pensar o seguinte, tomem cuidado, eu já vou aproveitar aqui e te dar uma dica. Hoje, a gente com acesso a tantas mídias, a gente escuta muita informação de impedimento e suspeição. Só que eu quero que você tome cuidado, porque às vezes você vai ler uma reportagem e o repórter, ele confunde impedimento com suspeição, tá? Então, para você estudar, não confie nesses exemplos midiáticos. Confie no que a Pro vai te falar e no processo civil. Uma outra questão importante aqui. Aí, o que acontece? Para o TJ São Paulo, você tem que estudar tanto o processo civil quanto o processo penal. São códigos diferentes. Aqui nós estamos estudando processo civil, tá? É só dar uma dica para vocês, porque a maioria desses casos de impedimento e suspeição que a gente vê aí na televisão ou na mídia são de casos de impedimento e suspeição de juiz no processo criminal, no processo penal, que vai julgar uma pessoa que praticou um crime. Aqui no processo civil, nós vamos julgar causas cíveis, tá certo? O juiz suspeito ou o juiz impedido, independentemente se ele se enquadra em uma ou outra situação, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado do julgamento desse processo
e aí esse processo vai ser encaminhado para o substituto legal do juiz, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui um outro material. Deixa eu ver se está aberto aqui. Essa janela. Ainda não. Segura aí, aproveita para tomar uma água, um café. Já vou passar aqui para o próximo slide. Eu vou ver se eu consigo abrir um aqui para vocês. Só para deixar mais fixado para vocês o impedimento de suspeição. Aqui. Vamos ver se ele abriu. Se ele abriu aqui para você. Aqui. Se ele abriu para mim, ele vai ter que abrir para vocês. Aqui. Então, vamos lá. Aqui nós vamos começar a estudar o manual. Eu estou te dando toda a introdução, a gente está começando hoje. Então, nós estamos estudando nesses 3 dias, para que depois você passe para o estudo específico de cada tópico, tá? No caso de impedimento de suspeição, a gente vai estudar aqui artigo 144 até 148. Estou até aumentando aqui, para ficar mais claro para vocês. E aqui, ó, eu coloco aqui para vocês impedimento de suspeição e a gente vai estudar, ó, todas as causas de impedimento, tá? E aí eu coloco a diferença aqui. Tanto o impedimento como suspeição, se verificado, a consequência é a mesma. Qual que é a consequência? Para um ou para outro, esse juiz é afastado e o processo ele é encaminhado para o substituto legal desse juiz. A diferença é que as causas de impedimento, além delas serem objetivas, elas são mais graves. Um processo nunca, jamais pode ser julgado para o juiz impedido. E o juiz, quando ele está impedido, ele é obrigado a se declarar impedido. É claro que se esse juiz não faz isso, o interessado vai poder requerer. Mas o juiz é obrigado a se declarar impedido. Ele é obrigado a se declarar impedido. Ele não pode julgar um processo se ele tiver impedido. De jeito nenhum, tá? Então, no impedimento, a gente consegue comprovar um impedimento com um simples documento. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aqui. Vamos imaginar que o juiz ele é parte no processo ele próprio. Se ele é parte no processo ele próprio, a gente comprova com um documento, porque está lá, o juiz é parte, esse juiz deve ser afastado. Agora, qual é a diferença do impedimento para a suspeição? A suspeição, a gente fala que ela é de causa subjetiva. Por quê? Porque ela admite prova contrária. Vamos imaginar, olha como é subjetivo. Vamos imaginar que o juiz é parte no processo. Não tem dúvida, ele é parte. É algo objetivo, ele deve ser afastado. Agora, vamos imaginar que o juiz ele é considerado como amigo de alguém. Existe uma certidão para comprovar a amizade? Não. A amizade é algo subjetivo. Eu posso te considerar como meu melhor amigo. Você pode se considerar como apenas um colega meu. Por isso que a gente fala que as causas de suspeição, primeiro, elas admitem prova contrária, porque vamos imaginar que alguém fala, juiz, você não pode julgar esse processo porque você é amigo do réu. Aí o juiz pode se defender, ele pode falar, opa, quem te disse que eu sou amigo? Aí você vai falar, porque você está no Facebook. Ora, mas só o fato de eu estar lá no Facebook, de ter uma foto, será que caracteriza a suspeição? Admite prova contrária. Então, a gente vai analisar no caso concreto. Já as causas de impedimento são objetivas. Comprovou, o juiz é afastado. Suspeição, não. Admite defesa. Admite prova contrária. Tá? Então, aqui, ó, a gente fala, ó, hipótese de suspeição. Por exemplo,
quando o juiz é amigo ou inimigo de qualquer das partes. Amizade ou inimizade com qualquer das partes ou com o advogado da parte pode ser uma causa de suspeição. O juiz pode falar que ele está suspeito de ofício. Gente, deixa eu te explicar esse termo de ofício no processo civil, você nunca mais vai esquecer. É assim, o juiz decide no processo, né? Ele é o comandante. Às vezes ele decide a requerimento de alguém, a requerimento do autor, a requerimento do réu. Só que às vezes o juiz ele pode decidir sem que ninguém peça. Ninguém pediu e ele decide. A gente fala que o juiz está decidindo de ofício, que é independentemente de requerimento das partes. Às vezes o juiz pode fazer isso. Então o juiz pode levantar a mão e falar: olha, eu estou suspeito, eu devo ser afastado, estou encaminhando esse processo para o substituto legal. Mas, e se o juiz não fizer isso? Aí a gente estuda o procedimento. Quando alguém quer levantar a mão e falar: juiz, você está impedido, juiz, você está suspeito. E a gente aprende esse procedimento aqui. Ok? Vamos voltar para a nossa aula, para o nosso outro material. Espera aí. Segura um pouquinho aí. Vou fechar esse aqui. Então, você já aprendeu impedimento de suspeição. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que é muito importante, que é a seguinte. Olha só, pessoal, eu estou mostrando para vocês o processo através de um mapa mental. Esse mapa mental vai ser enviado para você depois da aula. Quem já é aluno do CPC, a gente vai atualizar também na área do aluno, inclusive com essa aula gravada. Mas o que eu quero te ensinar? Eu não sou a maior especialista em mapa mental do Brasil, não sou, mas eu já estudei muito sobre mapa mental. Os mapas mentais foram criados por um professor que chama Tony Buzan. E o mapa mental é uma ferramenta, ferramenta poderosa para você estudar. Só que tem um detalhe muito importante. O próprio Tony Buzan diz isso. O mapa mental, quando ele é elaborado por um terceiro, ele não tem tanto sentido. O interessante do mapa mental é você elaborar seu mapa mental. Porque se você pegar esse meu material aqui e sair da aula e falar, a Pro vai mandar, tô indo embora, não quero nem saber. No final eu pego e eu vou estudar. Você não vai entender como aquele mapa mental foi construído. E mais, a construção do mapa mental, ela é interessante, não é para você ter um mapinha depois e ficar olhando para ele. O interessante de você criar e construir um mapa mental é você usar e melhorar a sua capacidade de cognição. Então, você aprende, não é com o mapa pronto, você aprende na construção. Então, essas 3 aulas são acompanhadas do material que eu vou disponibilizar ao final da aula. Mas esse mapa só faz sentido se você assistiu a sua aula. Isso com absoluta certeza. Eu já conversei com vários especialistas de mapa mental, inclusive a professora Liz Kimura, que é a maior especialista de mapa mental do Brasil. Professora Liz Kimura, depois você procura, professora Liz. Ela estudou com o próprio pai do mapa mental, que é o Tony Buzan. E o que eu estou falando é o que eu aprendi com ela e com os livros. Tudo bem? O mapa mental é maravilhoso, mas é uma ferramenta. Cada um aqui encontra o seu melhor jeito de estudar. Vamos voltar para os nossos mapas? Qual é o prazo para alguém pedir impedimento de suspeição? A lei fala, e anote isso que pode cair no TJ. O prazo para a pessoa pedir o impedimento de suspeição de juiz é o prazo de 15 dias da data que ele tem conhecimento do fato. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Vamos continuar.
Agora, você já sabe toda a estrutura do processo civil. O que a gente precisa partir? Lembra que eu te mostrei aqui essas várias sequências de atos aqui, ó, que vão formar o processo? Eu não te ensinei isso aqui? Agora, eu dei uma visão geral. Agora a gente vai estudar esse processo passo a passo. Eu vou te ensinar todos esses passinhos aqui, inclusive o nome do passo e o que vai acontecer aqui. Então, é assim que nós vamos estruturar os nossos estudos. Petição inicial, eu já sei que é um ato processual de quem? Do autor, que é aquele que começa o processo. Quais são as regras dessa petição inicial e o que o examinador vai cobrar na prova sobre isso? E a gente vai seguir a partir de aqui, tá? Então, o nosso curso, ele vai até a sentença, depois eu falo sobre o cumprimento de sentença, até o terceiro dia. Mas antes da gente vir para o passo a passo, que eu vou te mostrar aqui, ó, o passo a passo, o caminho, eu quero falar um pouquinho com vocês dessa questão aqui. Vocês se lembram que aqui no começo da aula eu falei que você precisa dividir os seus estudos em parte geral e parte especial, expliquei cada uma delas. Aí, o que eu quero te mostrar? Desses 4 tópicos aqui, a importância deles. Então, eu falando rapidamente sobre esses 4, eu já comecei com imparcialidade do juiz, tá? Então, vamos falar desses 4 tópicos que eu prometi para você aqui. Deixa eu rolar um pouquinho aqui para isso. Dessa parte geral que você precisa dominar, tá? Dessa parte geral que você precisa dominar, o mais importante é o tema atos processuais. Você precisa estudar dos artigos 188 até o artigo 275. Já volto aqui. O segundo tema é você dominar tutelas provisórias. Tutelas provisórias é o tema mais técnico do CPC, mas da forma que eu ensino, todo mundo aprende e acerta a questão de prova. Eu já vou te falar dela. Os deveres de imparcialidade do juiz eu já te expliquei. Impedimento e suspeição, falei várias regras importantes. Os auxiliares da justiça eu já te expliquei também. Eles são os auxiliares do juiz. Como que você vai diferenciar na prova? Eu quero que você não se esqueça disso. O escrivão é o principal. É aquele que fica dentro do fórum, praticando os atos processuais ao lado do juiz. O oficial de justiça é aquele que gosta de bater perna. Ele vai para a rua praticar o ato processual que tem que ser praticado na rua. Pro, me dê um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu não falei para você que o processo começa com o autor? E aí ele vai fazer um pedido para o juiz? Quem que a gente tem que chamar nesse processo? O réu. Como que é feito esse chamado? Aí você tem que saber tecnicamente. A gente estuda isso dentro de atos processuais. Então, a gente vai estudar como que esse réu tem que ser chamado. Ele vai ser chamado através de um ato processual que a gente chama de citação. Ok? Você já sabe que é citação. Se a citação ela não pode ser feita pelo correio, ou ela foi frustrada pelo correio, que é o modo mais tranquilo de fazer, aí tem que ser feito pelo oficial de justiça. E aí o que o oficial de justiça faz? Ele pega um mandado de citação que você, escrevente, elaborou, e ele vai para a rua cumprir, apertar a campainha da casa da Maria, e falar: Maria, eu sou oficial de justiça, eu trouxe aqui para você um mandado de citação, para que, se você quiser, você se defenda no processo. Se você não aparecer, Maria, você vai ser considerada como rével, tá? Então, você já sabe muita coisa de auxiliares da justiça. Dentro de atos processuais, a gente vai aprender qual é a forma que os atos processuais são realizados e o que nós aprendemos aqui, agora você vai fixar mais isso. Os atos processuais, eles podem ser realizados pelo juiz,
pelo escrivão e chefe de secretaria e pelas partes. E a gente tem que saber as regras de cada um. Dos atos processuais do juiz, hoje eu ensinei para vocês os pronunciamentos, que são despacho, decisão interlocutória e sentença. E aí, lembrando, contra despacho não cabe recurso. E aí eu venho para cá, tutelas provisórias, que parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Para eu ensinar para vocês, e eu vou aumentar agora um pouquinho aqui, vou trazer para cá. Para eu ensinar para vocês aqui tutelas provisórias, eu vou te dar um exemplo muito simples, que quando você entender isso, você já passou da primeira camada. Então, imagine o seguinte, existem várias camadas do conhecimento. Se você pula essas camadas sem estudar dessa forma estruturada, você vai ter dificuldade lá na frente de aprender e principalmente de responder questão, tá? Esse material só é enviado para o aluno no final dessa aula, depois que eu faço a revisão, eu mando o material da aula no final da aula para vocês, ok? Aí, imagine o seguinte, imagine essa situação, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. O que é e para que serve uma tutela provisória no processo? Vamos imaginar que hoje uma pessoa me liga e fala assim para mim: Oi, Juliana, tudo bem? Olha, é o seguinte, o meu filho, ele está com um problema médico. O médico receitou para ele um tratamento. Eu entreguei a prescrição médica para o meu plano de saúde e o meu plano de saúde negou. Ele não quer fornecer o tratamento médico. Você, como advogada, você pode me ajudar? Para quem quer saber como o material vai ser enviado, é só você se cadastrar e entrar no grupo www.julianapereira.com.br www.julianapereira.com.br. Lá tem um material de introdução que já era para você ter lido. Se você não leu ainda, estuda o material de introdução, que tem tudo que eu estou falando aqui, gente. Tá tudo por escrito no material de introdução. Pegue o material, eu já mandei para vocês gratuitamente. Imprima esse material e estude para chegar na aula de amanhã preparado, tá bom? Então, vamos imaginar que essa pessoa chegou no meu escritório e me contou essa história. O plano de saúde está negando um tratamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o caso e eu vou entrar com um processo. E eu vou falar, juiz, o plano de saúde, que é o réu, não quer fornecer o tratamento médico e um médico prescreveu. Ele está equivocado. E eu vou entrar com um processo para quê? Para pedir esse tratamento médico para a pessoa. Só que vocês se lembram que eu ensinei para vocês a sequência do processo? Que o processo ele tem que seguir essa sequência? Só que, para seguir essa sequência, gente, não leva um tempo? Não leva um tempo para seguir essa sequência? Sim. Essa pessoa que é o meu cliente, que precisa desse tratamento médico, ele pode esperar chegar no final do processo para o juiz dar uma sentença? Não pode, por quê? Isso pode custar a própria vida dele. Vocês concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um processo. Nesse processo, eu vou fazer um pedido para o juiz de tutela provisória. O que é tutela, gente? Tutela é um cuidado. E aí o próprio nome diz um cuidado provisório. E eu vou falar para o juiz o seguinte: juiz, aqui existe uma probabilidade de um direito. Ele é o cliente do plano de saúde, está aqui a carteirinha, ele pagou as últimas mensalidades, está aqui, juiz. Juiz, o médico receitou, tem a prescrição médica. Eu preciso, juiz, que você me dê esse cuidado provisório agora, porque eu não posso esperar o final do processo. Para isso serve uma tutela provisória,
para pedir um cuidado provisório e o juiz vai decidir esse cuidado e ele vai dar uma decisão que vai atingir alguém, vai obrigar alguém a fazer algo. Então, essa decisão do juiz que decide uma tutela provisória, ela é chamada de, aprendeu hoje, decisão interlocutória. Ok? A tutela provisória é um gênero e ela vai poder fundamentar-se em duas. Ou ela é fundamentada na urgência ou na evidência. E, além disso, a tutela provisória de urgência, ela poderá ser cautelar ou antecipada. Calma. Ó só, tutela provisória é um gênero. Esse quadrinho que está na sua tela já respondeu uma questão recente de prova do TJ. Ele queria saber, o examinador, se você entendia essa estrutura. Então, esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para as regras. A tutela provisória ela pode ser de urgência e de evidência. E a de urgência pode ser cautelar e antecipada. Peraí. Esse exemplo que você deu do plano de saúde, que tipo que é? Vamos seguir comigo? Esse tipo é uma tutela provisória, porque todas são de urgência, porque não há certeza, mas há uma probabilidade, é um caso urgente. Então, ela é uma tutela provisória de urgência, que a gente vai classificar como antecipada. Por que pro antecipada esse exemplo do plano de saúde? Porque ele está antecipando o próprio pedido final. O meu pedido final da sentença seria: juiz, eu quero que o plano de saúde forneça tratamento médico. Esse é o meu pedido final. Só que eu não posso esperar até o final, então eu vou pedir uma provisória. Então eu vou pedir: juiz, eu tenho uma tutela provisória, ela é urgente e nesse caso ela é antecipada. Por que antecipada? Porque ela está antecipando o meu pedido final ou parte dele, se for o caso. E a cautelar? A cautelar, como o próprio nome diz, cautela, é uma cautela para que, se chegar no final do processo, eu ganhar, eu leve. Aí eu vou mudar o exemplo. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa que está me devendo 100 mil reais. E eu fico sabendo que ele está dilapidando patrimônio. Está vendendo casa, está vendendo carro, está vendendo objeto, está vendendo quadro. E eu sei que ele está me devendo. E eu vou entrar com uma ação de cobrança para ele me pagar os 100 mil que ele deve. Só que é o seguinte, no começo do processo, eu não posso executar, bloquear bens dele. Eu posso falar para o juiz, o João me deve 100 mil, está aqui o comprovante, está aqui o contrato, está aqui o recibo, ele não está me pagando e eu estou entrando com uma ação de cobrança. O juiz vai seguir o processo, vai buscar provas para depois decidir e falar: realmente, a Juliana tinha razão, ele deve, provou. E aí o juiz vai dar uma decisão e falar: olha, João pague 100 mil para a Juliana. Só que tem um detalhe. Nesse caso, ele está dilapidando patrimônio. Eu não posso bloquear de cara o patrimônio dele. A gente só bloqueia depois que a gente ganha lá no cumprimento de sentença. Essa é a regra, tá? Só que eu falo para o juiz, ele está dilapidando o patrimônio. Eu sei que eu ainda não ganhei esse processo, mas eu preciso, juiz, que você me ajude aqui com uma cautela, juiz. Bloqueia esse bem desse cara para ele não poder vender, porque senão eu vou chegar no final e não vou levar. Ok? Eu não vou levar. Não adianta nada eu ganhar o processo, chegar no final, ele não tem nada para me pagar. Eu não consigo bloquear a conta, eu não consigo bloquear bem. Aí o que eu faço para o juiz? Eu faço um pedido de tutela provisória de urgência, cautelar, e falo: juiz, eu quero uma cautela aqui. Eu quero um bloqueio de bens dessa pessoa. Para que no final, se eu ganhe, eu leve. Olha só, você acabou de aprender tutela provisória de urgência, você acabou de aprender tutela provisória de urgência, que ela tem duas naturezas, ela pode ser cautelar ou antecipada.
antecipada. A antecipada, ela antecipa o próprio pedido final ou parte dele, então a gente fala que a antecipada é satisfativa e a cautelar, ela visa assegurar um direito, ok? Eu quero que você pegue e já faça o seu treinamento de buscar o Código de Processo Civil e eu quero que você estude os artigos 294 até 299, que vai dar essa resposta aqui para nós, principalmente os artigos 294 e 295 do CPC. Ah, Pro, você disse que a tutela provisória é de urgência, mas ela pode ser de evidência também. O que é essa de evidência? Gente, o processo, ele tem que seguir um devido processo legal, para evitar injustiça, para evitar que a pessoa não consiga se defender amplamente. Então, todo processo tem que começar, tem que ter os atos, tem que chamar o réu, tem que dar a oportunidade de se defender para depois o juiz julgar. Só que, às vezes, o direito ele é tão evidente, porque ele se enquadrou em alguma situação de evidência, que o juiz já pode. O juiz vai ter na evidência aqui, a evidência ela é concedida não com base em urgência. Na urgência, o juiz pode ter dúvida 50-50. Só que ele vai conceder porque é urgente, a pessoa vai perder a vida. Ou a pessoa vai dilapidar patrimônio. Na evidência, o juiz tem 99% de certeza. 99% de certeza. Só que ele não pode julgar agora. Por quê? O juiz tem que seguir as regras para depois julgar. É igual o jogo de futebol. O juiz verifica que está com um time todo desfalcado, um time ruim, 3 já foram mandados embora lá, expulso do jogo. Que mais? Já fez 7-0 no outro, está no primeiro tempo ainda, já está 7-0. O juiz fala assim, eu tenho 99% de certeza que o jogo vai ter tal resultado. Aí ele já fala, não, então parou o jogo de futebol aqui, ninguém joga mais, tô dando aqui a decisão, ó, foi 7-0. O juiz pode fazer isso? Ele não pode antecipar, ele tem que esperar chegar todo o final do jogo para dar o resultado. O processo é a mesma coisa. Mesmo que o juiz entender ali que está quase certeza, ele tem que dar oportunidade para a pessoa se defender, ele tem que marcar audiência de conciliação ou mediação, tá entendendo? Então, o que vai acontecer? Às vezes o juiz tem 99% de certeza, mas ele não pode acabar com aquele processo, ele tem que continuar pelo devido processo legal. Mas ele pode conceder uma tutela provisória de evidência nesses casos. Estude o artigo 311 do Código de Processo Civil. Fechou? Pessoal, estão entendendo? Ó, não se esqueçam, pessoal, material você vai lá no grupo de WhatsApp que a gente vai mandar no final da aula. Cadastre-se www.julianapereira.com.br. Se você está gostando da aula, comente para eu saber aí que você está aí, está curtindo. Vamos continuar? Então, atenção. Deixa eu voltar aqui na minha tela. Ó, vamos voltar aqui. Desses 4 blocos que você tem que estudar da parte geral, esses 4 blocos são impedimento e suspeição, auxiliares da justiça, atos processuais, tutela provisórias. Tenho certeza absoluta que esses 4 temas virão na sua prova. Uma questão de cada tema. Pode ser que ele misture impedimento e suspeição com auxiliares, e dentro de atos processuais são tão importantes que pode ser que venha 2 questões na sua prova. Ok? Voltando aqui um pouquinho. Você lembra que eu falei para vocês que o processo vai da petição inicial até a sentença? E que eu ia ensinar todas essas fases para você ao final da terceira aula? Bora! Nós vamos começar agora. O procedimento comum em primeira instância, como eu disse para vocês, ele começa aqui na petição inicial e ele vai se encerrar aqui com o tema sentença. Só um minutinho que o suporte está dando. Ah, ok. Recadinho aqui. O concurso de depoimento.
Como que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, você vai printar uma foto da sua tela, que você está assistindo aí, pode ser agora, ó. Printa, e você vai dar o seu depoimento, o que você achou dessa aula, ok? Você vai falar o que você aprendeu, o que te mudou, o que você entendeu, se você está entendendo a metodologia, o melhor depoimento que você puder dar. No final da aula aqui, daqui a pouquinho, eu vou divulgar uma hashtag e você vai postar no Instagram, vai marcar a Pro e vai colocar essa hashtag para que a minha equipe, amanhã até meio-dia você pode postar. Você pode postar de hoje, amanhã até meio-dia. Meio-dia encerrou. Tudo que tiver com a hashtag vai ter lá uma lista de depoimentos. O melhor depoimento vai ser vai ganhar o concurso de hoje e aquele que tiver o melhor depoimento escolhido pela minha equipe, que serão 3 pessoas que vão escolher, eu vou ficar neutra, o melhor vai ter a chance de ganhar a inscrição do concurso. Eu vou pagar a sua inscrição do seu concurso, mesmo que você já tenha inscrito. Então, você vai lá para o Instagram, você posta uma fotinho, a foto que você quiser, com um depoimento do que você aprendeu hoje e você vai usar a hashtag, tá bom? E o material, para quem é aluno, está na área do aluno. Para quem não é, você entra no nosso grupo que a gente posta o material no final da aula, eu vou ajeitar esse material e vou mandar para você. Tudo bem? Lembra que eu falei que a gente vai estudar o procedimento comum? O procedimento comum é a maioria da sua prova. O procedimento comum, ele é formado pela essa sequência de atos processuais. A gente estuda lá na parte geral as regras dos atos processuais. Ele vai da petição inicial até a sentença. Para você ver como o procedimento como é importante, você tem que estudar dos artigos 319 até o 512, 513, até sentença e coisa julgada, ok? Pri, legal, manda o seu depoimento se você puder, lá no Instagram, a gente divulga a hashtag hoje, no final, antes de ir embora, eu vou colocar a hashtag do concurso. Então, o processo, ele tem que seguir essa sequência de atos. Essa sequência de atos vai cair na sua prova. Para você ter uma ideia, no concurso passado, caiu uma matéria que eu ainda vou ensinar hoje para vocês, que é a improcedência liminar do pedido. E eu vou mostrar a questão de prova aqui para vocês. Então, eu vou ensinar a improcedência liminar do pedido e mostrar como isso caiu. E cada item que está aqui do procedimento pode ser uma questão de prova. E eu vou ensinar para vocês toda essa estrutura. Como eu falei para vocês, esse final de semana viu uma prova da VUNESP, uma prova nova de 2021, que caiu a questão de petição inicial e pedido, que a gente vai aprender agora. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Como que o processo ele vai seguir? Cada quadradinho desse é a sequência de atos que vai formar até a sentença, como eu falei para vocês, e depois vem a fase de cumprimento de sentença, que você já sabe o que é. Então, a petição inicial, que vai ser feita por um advogado, em nome de alguém, ela vai ser registrada ou distribuída no fórum. Você, que é escrevente, vai fazer a autuação. A autuação é uma capa. E aí, o que vai acontecer? Dependendo do que tem nessa petição inicial, o juiz vai proferir uma decisão. Se essa petição inicial está perfeita, o juiz, o que ele faz? Ele marca uma audiência de conciliação ou mediação. Se não teve acordo, o réu vai poder apresentar a sua defesa. E se o réu não apresenta defesa, mas ele foi devidamente citado? Aí ele vai ser considerado revel. Dependendo do que acontecer aqui, a gente entra nessas duas fases, que é a fase de providências preliminares de saneamento e julgamento conforme o estado do processo, que é uma fase do processo que você vai aprender comigo aqui nesses 3 dias, que é o juiz que vai determinar. Se o juiz puder acabar com esse processo aqui, ele acaba. Se não, ele vai sanear e organizar. Ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento para produzir prova oral, ou seja, para ouvir testemunhas. Se tiver que marcar perícia, o juiz vai ter marcado uma perícia aqui, que é a produção de provas. Por que você tem que estudar provas? Porque em provas a gente aprende o que é uma prova documental, prova testemunhal, prova pericial, ok? Depois que passar tudo isso, é que o juiz pode decidir. Normalmente a sentença é certa.
Se a sentença, excepcionalmente, ela é ilíquida, aí entra numa fasezinha de liquidação, a pessoa vai ter que pagar, se ela não pagar, entra na fase de cumprimento de sentença. Todas essas fases aqui a gente vai estudar no nosso curso com muito cuidado, começando a partir de agora. Bora lá? Então vamos lá. Como que o processo começa? Com a petição inicial. Gente, o que é uma petição inicial? Ela é um ato processual, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver. É um ato processual por meio do qual o autor vai provocar a jurisdição. Para que o juiz, representando o Poder Judiciário, ele dê uma decisão que vai substituir as partes. Para o TJ São Paulo, você precisa saber que o juiz tem que ser imparcial. Ele não pode ser parcial. Então, esse juiz ele não pode estar impedido e não pode estar suspeito. Essa petição inicial, ela tem que conter o quê? Então, a petição inicial, ela é um ato processual vinculado. E as regras desse ato processual estão no 319. Essa petição inicial tem que constar qual é o juízo competente, por exemplo, assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de família da comarca X. Essa petição inicial tem que ter o nome completo, com qualificação das partes, então nome, endereço eletrônico, CPF, do autor e do réu. Essa petição inicial, ela tem que ter os fatos, que a pessoa contar a historinha, João bateu no carro da Maria no dia tal. Passou no farol vermelho, tem que contar o fato e o fundamento jurídico. O que é fundamento jurídico, Pro? Imagina o seguinte, nesse caso da batida de carro. Olha, Maria praticou um ato ilícito, porque ela passou no farol vermelho, não obedeceu a regra de trânsito e causou um dano para o João. Ela vai ter que pagar. Esse é o fundamento jurídico. Ela tem que ter o pedido. O pedido, gente, não pode ser genérico. Eu quero uma indenização por dano moral, material. Não. Tem que ser um pedido certo e determinado. Eu quero uma indenização por dano material no valor de R$3.000. E ela tem que ter o valor dessa causa. O valor da causa ele vai ser correspondente com o pedido. Então, se eu quero uma indenização por dano material de 3.000, o valor da causa vai ser R$3.000 também. E a pessoa tem que dizer, o autor nesse caso, se ele quer ou não a audiência de conciliação ou mediação. Porque se ele não quiser, é o momento adequado de ele falar agora. Se ele não fala agora e o juiz marca e ele não comparece, ele vai sofrer uma pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A gente vai estudar na aula de amanhã. Qual é o valor dessa multa que pode cair na sua prova. Essa petição inicial, que é feita por um advogado, ela vai entrar para o juiz competente, ela vai ser registrada ou distribuída, ou seja, o processo vai ganhar um número, e aí você que é escrevente, você vai fazer a autuação, que é começar esse processo, que é colocar uma capa nele para que sejam encartados todos os demais atos processuais que forem acontecendo. Seja um ato processual do escrivão, como um termo, uma juntada, um ato processual de uma parte, juntada de uma manifestação, e ele vai ser formado até chegar à sentença. Aí eu quero que você estude ainda hoje o artigo 206 do Código de Processo Civil, que ele vai falar desta fase aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. E aí, eu vou estudar com vocês aqui o artigo 206 para você entender a sequência. Imagina que você está com o seu código e vai estudar aqui, ó. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão e chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número do registro, o nome das partes, a data do início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. Isso aqui, gente, esse artigo 206, quem é que vai fazer? Você que é o escrevente. Você vai fazer o quê? A autuação, que é como se fosse colocar uma capa nessa petição inicial, nesse processo, para ele começar. E aí, você é o escrevente aqui, é você que decide? Não. Depois que você autua, o que você vai fazer? Você vai
enviar esses autos para a conclusão de quem? Do juiz. Porque não é você que decide. Então, você apenas autua, você envia os autos à conclusão. Para o que é enviar a conclusão? Ó, você é escrevente, você está trabalhando no cartório. Vamos imaginar uma prateleira com vários processos, está lá fazendo o seu trabalho. O juiz fica no gabinete dele. Quando você precisa pegar o processo e encaminhar para o juiz para ele decidir, de acordo com o que aconteceu no processo, você está enviando os autos à conclusão. E aí você vai enviar. Então, começou, petição inicial foi registrada ou distribuída, você autuou, você envia o processo para a conclusão do juiz, estude o artigo 228, prazo de um dia, isso cai na prova. E aí, o que o juiz vai fazer? Depende. Depende do que, Pro? Depende do conteúdo da petição inicial. Depende se a petição inicial obedeceu todos esses requisitos que eu acabei de falar. E aí, a gente tem aqui, eu vou ensinar para vocês. O próximo passo do processo, que decisão que o juiz vai tomar aqui, e aí eu vou ensinar as posturas do juiz diante da petição inicial. Se essa petição inicial, ela está linda, maravilhosa, perfeita, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer aquilo que a gente chama tecnicamente de juízo de admissibilidade da petição inicial. Ele vai deferir essa petição inicial e ele vai ordenar a citação do réu, que ainda não está aqui, e vai marcar uma audiência de conciliação ou mediação. Deferir significa que o juiz olhou aquela petição e falou: nossa, que advogado bom. Ele fez uma petição inicial perfeita, obedeceu todos os requisitos. Então, se obedeceu, o processo já pode ir para a próxima fase. E aí, o que vai acontecer? Se o juiz aceita essa petição inicial, ou seja, ele defere essa petição inicial, quem que a gente tem que chamar aqui? O réu. Como que a gente chama o réu? Com o ato processual que eu expliquei para vocês, que é a citação. Aí, o que o juiz faz? Ele ordena a citação do réu e ele vai marcar uma audiência de conciliação ou mediação. Para que serve essa audiência? Só para as partes se encontrarem e ver se elas mesmas conseguem chegar a um acordo. Porque se elas não chegarem, o que tem que acontecer? O juiz vai decidir lá na frente por elas. Ok? Quando o juiz ordena essa citação, quem que vai elaborar o mandado de citação? Você que é escrevente. Então, você vai elaborar e essa citação vai ocorrer para chamar esse réu, para que ele compareça na audiência de conciliação ou mediação e integre essa relação jurídica processual. Vou mostrar isso para vocês aqui no processo. Olha o artigo 334 que pode cair na sua prova. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Esses prazos podem cair na sua prova. 30 dias de antecedência significa que o juiz tem que marcar, no momento que ele decide, ele tem que marcar uma audiência lá na frente para que o autor seja intimado com 30 dias de antecedência e o réu vai ser citado com 20 dias de antecedência dessa audiência de conciliação ou mediação. Ok? Então, esse é um passo que pode acontecer aqui. Mas pode acontecer do autor ter esquecido aqui, ó, o valor da causa. Se ele esqueceu o valor da causa, o que o juiz faz? Ah, advogado, você errou, eu já vou acabar com esse processo aqui? Não, ele vai dar uma chance para a pessoa emendar a petição inicial. E aí, aqui, ó, nos termos do artigo 321, ele vai determinar a emenda dessa petição inicial. Se ele determinar essa emenda, o autor vai ser intimado para emendar. E ele vai ter o prazo de 15 dias para fazer essa emenda.
O que pode acontecer também? O juiz pode verificar aqui que ele está impedido ou suspeito. E aí ele mesmo se declara impedido ou suspeito de ofício. E aí o que ele faz? Remete o processo para o substituto legal. O substituto que está na lei. Tem uma lei que vai falar qual é o substituto de cada juiz. São as normas de organização judiciária. Ok? E esse juiz pode entender também que esse processo já pode acabar aqui. E ele pode entender que é caso de improcedência liminar do pedido. E aí o que ele vai fazer? Se ele determinar a improcedência liminar do pedido, ele vai intimar o autor para ter ciência. Como assim? Como que um juiz pode julgar um processo improcedente, acabar com o processo, se ele não deu oportunidade para o réu se defender? Essa é a questão. Porque lembre-se que aqui o réu ainda não apareceu. Eu só tenho a petição inicial do autor. E aí, você já está me falando que aqui o juiz já pode proferir uma sentença e acabar com esse processo? Sim, mas isso é exceção e só pode acontecer nos termos do artigo 332 do CPC. Ok? Isso aqui caiu no TJ São Paulo anterior. Então, a gente precisa saber de cor e salteado. Tá? O que eu quero que você tenha em mente na aula de hoje? A gente vai continuar na próxima aula a partir daqui, da improcedência liminar do pedido. Isso é exceção, porque aqui, como o próprio nome diz, o juiz liminarmente significa, sem ouvir o réu, ele já acaba com o processo. Só que olha a palavrinha que está aí. A palavrinha é improcedência. Se é improcedente para o autor. O réu não vai ter prejuízos. É o autor que o juiz vai falar. Autor, é o seguinte, o seu caso se enquadrou no artigo 332. Não adianta eu continuar com esse processo, que eu já sei que no final a minha decisão vai ser de improcedência, porque ele se enquadra aqui, numa dessas situações. Se ele se enquadrar aqui, para que eu vou continuar com esse processo? Então, o que o juiz faz? Ele já dá um fim aqui logo de cara. Mas isso é exceção, acontece muito poucas vezes na vida real, mas pode cair na sua prova. Eu vou te mostrar agora aqui. Ó, quais são as causas em que o juiz já pode terminar com o processo mesmo antes de citar o réu? Mesmo antes de chamar o réu. Primeiro requisito, a causa tem que dispensar a fase instrutória. O que é uma fase instrutória? É fase de produção de provas. Eu não preciso ouvir testemunha, não preciso de perícia. Com o próprio documento juntado pelo autor, o juiz já pode prever o resultado. Então, primeiro requisito, dispensar a fase instrutória. E segundo requisito, ele tem que se enquadrar numa dessas 1, 2, 3, 4, 5 situações do 332. Tá bom? Essas situações, normalmente, elas se enquadram quando já teve muitos processos idênticos, o Superior Tribunal de Justiça, ou STF, já deu uma decisão que irradia para todo mundo e, por isso, esse juiz já sabe que, no final, ele vai julgar improcedente. Então, requisito para todos, dispensar a fase instrutória e tem que se enquadrar numa dessas 5 situações. Quais são elas? Primeiro, quando o pedido do autor contraria um enunciado de súmula. Qualquer súmula, não. Súmula do STF e do STJ. Ou quando o pedido contraria um acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamento de recurso repetitivo. Então, vamos imaginar um monte de gente discutindo tudo processo idêntico, FGTS, ou discutindo o imposto, o juiz já decidiu. O STF, o STJ já decidiu em acórdão de julgamento de recurso repetitivo. Ou, se o pedido do autor, terceira hipótese, contraria incidente de RDR ou assunção de competência. E RDR e assunção de competência não cai no TJ. O que você precisa saber? Se o pedido contraria IRDR ou assunção de competência,
o juiz pode julgar improcedente liminarmente do pedido. Ou se o pedido contrariar uma súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local, então eu tenho súmula, não do STF ou STJ, mas uma súmula de TJ sobre Direito Local, ou se o juiz verificar a decadência ou prescrição. Provavelmente, se você está estudando pela primeira vez, você ainda não entendeu completamente esse tema, não tem problema. Fiquem tranquilos que você vai aprender. Isso é gradativo, tá? Tudo vai fazendo sentido conforme você vai construindo aqui comigo e você vai começar a fazer link das matérias. Se a causa dispensa a fase instrutória e se enquadra em uma dessas 5 situações, o processo ele nem continua, ele já acaba aqui. Então, o juiz nem vai continuar marcando audiência. Ele já vai se encerrar aqui. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui. Ó, uma questão de prova que caiu já no TJ São Paulo. Então, para a gente estudar. A gente estudou todo esse conteúdo. Como que a gente vai fixar? A gente vai fazer exercícios. Então, vamos estudar junto comigo aqui. Olha só. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, poderá julgar liminarmente improcedente o pedido quando? Dê uma olhadinha aí, para ver se você acerta, mesmo que você ainda não tenha estudado profundamente. Qual dessas 5 situações pode se enquadrar nas que eu acabei de ensinar? Quando o pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. A assertiva B é a resposta certa. Ok? Então, bora lá. Deu para você entender? Perfeito, a galera... Você tá vendo como que o TJ vai te cobrar? Então, parecia muito difícil se você está estudando a primeira vez. Mas não se preocupem. Eu já tive centenas de alunos que estudaram comigo, começaram do zero e foram do zero ao gabaritando CPC no TJ São Paulo. Ok? Ó, súmula do STF, do STJ ou súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Ok, Pedro? Súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Ou a súmula é do STF ou do STJ, ou ela é do Tribunal de Justiça, no caso nosso São Paulo, sobre direito local. Quando o próprio tribunal faz súmula, direito local. Fechou? Resposta é a B. Agora eu vou pedir aqui para o suporte a nossa hashtag. Primeiro, vamos aos recados. O link do grupo está na descrição do vídeo. Amanhã, 19h30, aula. Compareçam. As aulas ficarão disponíveis apenas até 13/8. Eu vou deixar disponível para você reassistir 13/8 até 23h59. Ok? As demais é porque nenhuma daquela situação se enquadra em procedência liminar. Nenhuma se enquadra. Estão todas completamente erradas. O meu suporte estará disponível para dúvidas. Se você está no grupo, então lá, primeiro, você tem que estudar o material de apoio, gente. Tudo que eu falei hoje aqui, se você ler o meu material de apoio, que eu mandei acho que sexta para vocês, em PDF, eu te mandei já um mini manual lá, com tudo que eu falei. Então, se você está começando do zero, vai para o meu grupo, tá? Segundo, da onde que a gente vai continuar aqui na próxima aula? Então, vamos lá. Compartilhar. A gente não pode ir embora sem isso. Aqui. Olha só. Em que ponto do processo nós estamos? Petição inicial registrada ou distribuída, foi autuada, foi para o juiz decidir. O que o juiz vai decidir aqui, Depende. Depende do conteúdo da petição inicial. O juiz vai analisar e vai decidir. A partir daqui, o processo pode ter um caminhar. Aí hoje eu expliquei para vocês a improcedência liminar do pedido,
Amanhã eu vou explicar para você o recurso nesse caso. A gente vai continuar aqui, ó, e a gente vai vir para esse mapa aqui, ó. A partir de amanhã a gente vai estar nesse mapa. Pro, se não é improcedência liminar e o juiz marcou uma audiência de conciliação, bora, eu vou mostrar aqui para vocês também. E a gente continua aqui no nosso mapinha mental, ó, aqui. O juiz marca uma audiência. E aí o que vai acontecer? E a gente vai chegar ao final desse curso, olha o que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos estudar as regras de audiência de conciliação e mediação. E vamos chegar aqui no que nos interessa. Sentença e cumprimento de sentença. Ok? Então, fique comigo nesses 3 dias. Continue ensinando o CPC sem frescuras. Eu tenho certeza que dá. Vai que dá. Confie que o processo civil vai ser uma grande sacada na sua aprovação. Vai ser o seu pulo do gato para você aprender 7 pontos na frente. Enquanto outros, por estudar errado, por não saber estudar, por não ter acesso a esse curso que eu estou ministrando para vocês, não vão conseguir, você que vai estar aqui comigo, com absoluta certeza, os meus alunos aprendem processo civil. Mesmo que você está começando do zero e que você inicialmente se sinta perdida. Hoje eu vou reenviar o material de entrada e vou enviar, depois que eu fizer aqui as reformulações, eu vou mandar o material de hoje para vocês. E quem quer participar do concurso, a partir de agora, eu vou divulgar a hashtag do concurso de hoje. Como que você vai fazer para participar? Você vai postar uma foto no seu Instagram, do jeito que você quiser, você assistindo a aula, um print da tela e vai colocar o seu depoimento. Fale a verdade. Eu quero saber o que essa aula mudou na sua preparação. O que você aprendeu hoje comigo. Só que para eu enxergar você lá e ver o seu depoimento, para que a minha equipe, amanhã até meio-dia, ela possa analisar os depoimentos e escolher um, tá? Então, um vai ser escolhido amanhã da aula de hoje. Você vai usar a hashtag aprovado sem frescuras, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela. A hashtag vai ser... Espera. A hashtag vai ser hashtag aprovado sem frescuras. Nossa. Peraí, que ainda não deu. Peraí, vou colocar na tela. Hashtag aprovado sem frescuras. Vamos ver se ela foi. Aí, coloquei a hashtag aí para vocês. Está passando na sua tela. Hoje, amanhã, até meio-dia, você pode postar uma foto. Pode marcar o meu Instagram, @prof.juliana_pereira, mas a gente vai escolher pela hashtag. Coloque uma hashtag aprovado sem frescuras. O melhor depoimento que vai ser escolhido pela minha equipe de 3 pessoas, eles vão decidir. Você vai ganhar a inscrição do concurso. Você que estava aqui hoje. Amanhã a gente vai fazer um novo concurso, eu divulgo amanhã, tá? O concurso de hoje amanhã, dia 10, até meio-dia, você posta uma foto no seu Instagram, usa a hashtag aprovado sem frescuras, e o primeiro, a pessoa que vai ser escolhida, não esqueça de escrever seu depoimento, vai ganhar a inscrição. Se você não ganhar, você vai poder participar na aula de amanhã, a aula número 2. Ok? Marca @prof. Juliana Pereira, que é o meu Instagram, e use a hashtag aprovado sem frescuras. Essa hashtag só vale para a aula de hoje, ministrada hoje, amanhã, até meio-dia. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de estudar o seu material de apoio para você vir tinindo para amanhã. O material de apoio da aula de hoje tem uma capa assim, toda colorida, com cérebro, tá? Estude, que tudo que eu falei aqui
está anotado para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, eu não tenho como agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E agora, eu vou responder algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aprovado sem frescura, é isso aí, gente. Obrigada. Eu coloquei isso, aprovado sem frescuras, no plural, tá bom? Tem um material de entrada que eu já deixei para vocês no grupo. Quem não se cadastrou, se cadastre, www.julianapereira.com.br. E o material de hoje, esses mapas todos coloridos, serão enviados também. Tá bom, gente? Serão enviados. Deixa eu reformular aqui, daqui a pouquinho eu mando para vocês. Entre hoje e amanhã tá chegando lá. Fiquem tranquilos. Muito obrigada, fiquei muito feliz de conhecer vocês. Vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories. Me manda a sua dúvida, tá? Obrigada, minha xará Ju. Se ficou alguma dúvida, anote para perguntar amanhã para a Pro, tá? Manda no Instagram. Gente, obrigada. Vocês foram perfeitos. Me aguentaram falando tanto tempo, mas a primeira aula de introdução ela demora um pouquinho mais. Você vai ver que amanhã a gente vai avançar o processo como você nunca viu. Tá bom? Obrigada, beijos. Fiquem com Deus. Amanhã, às 19h30, eu estou aqui novamente para vocês. Obrigada. Valeu, muito beijo, Campos do Jordão. Quem mais está aí? Pirituba. Eu sempre faço isso no começo da aula. Quem é meu aluno já sabe, hoje eu não fiz. Eu mando beijo para cidades. Jaciene, beijo para você. Salve, fiquem com Deus, bons estudos, estudem tudo que eu estou mandando para vocês lá no WhatsApp e venha para a aula amanhã. Tá bom? Sorocaba, beijo, Santos. Ai, que vontade para Santos, saudade de Santos. Arujá, Atibaia, Araras, São Paulo, galera da Zona Leste, Aricanduva, Iguape. Iguape também está aqui. Suzano. Já passei no concurso Suzano, Banca Vunesp. Eu sou especialista na Vunesp, não se esqueçam disso. Oscar Bressani. Um salve para o Oscar. Rio de Janeiro, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Itaquera, Peruíbe, sonho Peruíbe. Tem um amigo meu, o Du, que foi meu aluno, que hoje está na comarca de Itanhaém, é escrevente técnico judiciário, o professor Eduardo do Matemáticas, ensina matemática, vai no canal dele. Foi meu aluno, pode perguntar o depoimento. Vinhedo, Guararapes, beijo para a galera de Campinas, Amapá, São José, beijão para São José, São Mateus, Cabreúva, Santo André, perto da Fundação, está aqui do lado, meu vizinho. Deve ser meu aluno. Salto. Salto, conheço Salto muito bem. Já fui muitos anos para Salto. Tem onde passa a cachoeira lá. Praia Grande, São José dos Campos, Sumaré, Serra Negra, Primavera, São Paulo, Belém, galera de Belém, São Carlos, Val. Eita, Val, você veio, Val. Pois me chama aqui para a gente bater um papo. Nilson de Maceió, Belém do Pará, Marília. É isso aí, um beijo para todos vocês, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Obrigada.